Olá a todos, meu nome é Gabriele e hoje irei apresentar sobre o hormônio vegetal citocinina. Os hormônios estão envolvidos em vários aspectos da regulação, crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Assim, é crucial entendermos o seu funcionamento. Uma classe de hormônios vegetais é a classe das citocininas, assim chamadas porque elas estimulam a divisão celular, que é chamada de citocinese. As citocininas atuam na proliferação celular, afetando o desenvolvimento vascular, a dominância apical, a aquisição de nutrientes e a senescência foliar, que serão melhor explicados mais à frente. Elas são sintetizadas em qualquer tecido vegetal. Pode ser no caule, nas raízes, nas folhas, flores, frutos e sementes. As raízes são o local onde se produzem maiores quantidades desse hormônio. Normalmente, há uma maior produção de citocininas em momentos que já se tem iniciado a diferenciação celular ou uma intensa divisão celular, seja porque o hormônio é necessário para induzir o processo ou porque as células formadas sintetizam maiores quantidades desse hormônio. O mecanismo de ação das citocininas não é totalmente conhecido, mas até o momento, experimentos demonstraram que esses hormônios estimulam a divisão celular, coordenando o processo e intervindo na ação de algumas enzimas. Por exemplo, durante o ciclo da divisão celular, as citocininas atuam em etapas específicas, regulando a atividade de uma proteína denominada ciclina, a qual estimula a síntese de DNA, e da enzima sinase, que atua na mitose. As citocininas atuam em associação com as auxinas no controle da dominância apical. Nesse caso, os dois hormônios têm efeitos antagônicos. As auxinas, que descem pelo caule, inibem o desenvolvimento das gemas laterais, enquanto as citocininas, que vêm das raízes, estimulam as gemas a se desenvolverem. Quando a gema apical é removida, cessa a ação das auxinas e as citocininas induzem o desenvolvimento das gemas laterais. Esses hormônios podem também retardar a senescência, que é o envelhecimento, das folhas das plantas. Os ramos e flores cortados e colocados em água envelhecem rapidamente pela falta desse hormônio. Então, em floriculturas, eles costumam adicionar a citocinina nas águas dos vasos para que as flores cortadas durem bastante tempo. E também eles pulverizam a citocinina sobre as flores colhidas, para poder retardar o envelhecimento das plantas. Esses hormônios também atuam na mobilização de certos nutrientes para as folhas, advindas de outras partes das plantas. Esse fenômeno é reconhecido como mobilização de nutrientes induzida por citocinina. Por fim, esse hormônio é bastante utilizado em cultivos in vitro devido à sua capacidade de induzir a divisão celular em vegetais e promover o crescimento da parte aérea. Esse aqui é o artigo que eu escolhi para apresentar para vocês sobre a citocinina. Ele se chama Concentrações de citocinina influenciam a multiplicação in vitro de kiwizeiro. Os autores são Arruda, Buss, Nerbas e Rufato. Vamos então à introdução do artigo. Atualmente, a maior parte dos kiwizeiros no Brasil são provenientes de importações, o que faz com que o cultivo nacional de mudas dessa planta tenha um bom potencial de mercado a ser explorado. Em razão das condições climáticas, o Rio Grande do Sul é o estado principal na produção de kiwi no Brasil, concentrando metade da quantidade de frutos produzidos no país. Em muitos países, os métodos convencionais para a propagação da espécie, que é estaquia e enxertia, foram complementados por técnicas de micropropagação ou propagação in vitro, que é a produção rápida de milhares de clones de uma planta a partir de uma única célula vegetal,
ou de um pequeno pedaço de tecido vegetal. Na micropropagação, as plantas são cultivadas em meios nutritivos adequados e sob condições controladas de temperatura, luminosidade e fotoperíodo. Para a propagação in vitro, a avaliação sobre qual regulador de crescimento é o mais eficiente para a multiplicação de cada espécie é fundamental. A 6-benzilaminoporina, que é chamada de BAP, é uma citocinina sintética utilizada na multiplicação in vitro de diversas espécies, inclusive a do kiwizeiro. O BAP é adicionado ao meio de cultura para melhorar a micropropagação, com aumento no número de gemas, folhas e brotos, e também para induzir o incremento na produção de massa fresca e qualidade das plantas cultivadas. O objetivo dos autores foi, portanto, avaliar a multiplicação in vitro de kiwizeiro sobre diferentes concentrações de BAP. Para isso, foram utilizados segmentos nodais de kiwizeiro provenientes de sementes germinadas in vitro. O estudo de multiplicação de brotações foi realizado de forma que os segmentos nodais foram inoculados em frascos de vidro com capacidade para 250 ml, contendo sais, vitaminas, sacarose, mioinositol e agar. Isso foi cultivado por 10 dias. Após esse período, receberam a adição de ferro e foram suplementadas de acordo com as distintas concentrações de BAP, que foi 0, 1 e 2 mg por litro elevado a menos 1. O experimento foi instalado em sala de crescimento, onde foi exposto a um fotoperíodo de 16 horas, temperatura de mais ou menos 25 graus Celsius e luminosidade fornecida por lâmpadas fluorescentes brancas, durante 30 dias. Foram realizadas avaliações aos 30 dias após o cultivo in vitro, por meio da contagem de número de brotações e do número de folhas, e também medição do comprimento médio de brotações e do comprimento médio das folhas. Após esse período, os autores observaram que, à medida que se aumentaram as concentrações de BAP no meio do cultivo, aumentaram também o número de brotações e o comprimento médio das brotações. As maiores médias para as variáveis número de brotações e maior comprimento médio de brotações foram verificadas com a utilização de concentração mais elevada da citocinina BAP. Aqui a gente tem uma foto de 3 desse cultivo in vitro, o primeiro com a menor concentração, o do meio com a média concentração e o maior com a maior concentração, e o da direita com a maior concentração. Essa figura mostra o comprimento das folhas em relação à adição das distintas concentrações de BAP. Podemos observar que o aumento das concentrações no meio de cultivo também proporcionaram um maior comprimento médio das folhas. Os resultados dos autores corroboraram com a literatura existente, que diz que os níveis de citocininas endógenas são insuficientes para o desenvolvimento do kiwizeiro em condições in vitro, sendo necessária a suplementação com uma fonte de citocinina externa para a melhoria dos parâmetros. Portanto, o acréscimo de reguladores de crescimento ao meio de cultivo deve ser utilizado para suprir possíveis deficiências endógenas e melhorar as características do cultivo in vitro. Por fim, foi possível concluir que a citocinina influencia as respostas das plantas, sendo que, para a multiplicação in vitro do kiwizeiro, o uso da citocinina sintética demonstrou resultados positivos. Aqui estão minhas referências e muito obrigada!